Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde especial hoje aos professores, né? Porque sem eles, fatalmente nós não estaríamos aqui pela toda a formação, construção que eles fazem com os alunos e que nos tornam profissionais e qualificados para estarmos aqui, né? Então, uma saudação, um parabéns especial aos professores. Seu partido vem para ser na mesma pegada que é o nacional? Essa questão mais abrangente, trabalha com todo mundo, esteve presente em muitos governos federais nos últimos anos? Então, essa é uma característica marcante, histórica do MDB, né? Lá no início, historicamente, teve um posicionamento muito forte pela redemocratização do país. Então, teve esse posicionamento muito forte de oposição. E ao longo do tempo, ele, pela natureza do partido, que é essencialmente democrático, e a democracia implica em conversações e entendimentos. Então, o MDB, historicamente, se pautou por essa capacidade de dialogar com vários posicionamentos, vários partidos, várias correntes, né, no país. E em Criciúma, eu até escolhi como candidato justamente por essa característica, por me permitir esse diálogo com todos os lados da política de Criciúma, com todas as vertentes, com todos os atores políticos, sociais da cidade. O MDB hoje me permite isso, ao contrário de se eu estivesse em outro partido. Então isso me deixa com essa tranquilidade e com essa versatilidade, né? Mas nunca abrindo mão das suas pautas, das suas bandeiras, dos seus objetivos, que no meu caso, eu firmo aqui o compromisso que os objetivos é pela cidade, pelo cidadão, pelo eleitor, por aqueles que pagam os impostos, né? Candidato, o senhor citou o Dia dos Professores, lógico, parabéns a todos os professores. E uma das questões é a quarentena dos ACTs de Criciúma, inclusive está no seu plano de governo, essa questão dos ACTs de Criciúma é um dos pontos que se fala tanto do atual governo. E como o senhor enxerga e como fazer para mudar essa atual situação? Então, aí novamente a característica do partido, diálogo. Nós entendemos que esse é um processo que precisa ser modificado para o bem dos alunos, para o bem dos ACTs. Nós temos um olhar especial porque eles têm um contato importante com a formação dos alunos, eles desempenham esse papel que é fundamental no processo da educação. E então, através do diálogo, nós vamos buscar uma estabilidade maior dos ACTs. Eu acho que o concurso ele sempre é um instrumento importante em busca dessa estabilidade num contexto político. Eu não tenho particularmente posicionamento contra concurso, pelo contrário, desde que as metas, os objetivos, a produtividade do profissional contratado via concurso ou não seja atingido, né? Sem abrir mão das metas. Então o ACT, sim, ele merece uma modificação no seu plano de contrato, porque isso se reflete positivamente perante os alunos em sala de aula. Outro fator de Criciúma que também está no plano de governo do senhor é a questão da FASC e uma maior transparência. Passamos por alguns casos nesses últimos tempos, nesses últimos anos, e como dar essa transparência à FASC? Então, da transparência, tendo uma gestão transparente, né? Publicações, documentação aberta à sociedade, vinculação com a Secretaria de Educação. Acho que a FASC hoje ela tem que estar vinculada à Secretaria de Educação. Isso é uma situação que qualifica a própria FASC, já que a FASC tem um papel importante na educação, mas o compromisso total com a transparência e com o acesso da sociedade à movimentação, a tudo que acontece na FASC, né? Nós acabamos passando todos os planos de governo no nosso RTV Notícias e tem um fator que chamou a atenção do senhor, a questão de defesa civil e crise hídrica. Embora a Criciúma não sofra tanto com a crise hídrica, é algo que cada vez deve ser mais pensado pelos governos, até pela conta da falta de água que vem acontecendo em todo o mundo e em nosso país. Como Criciúma pode tomar cuidado com essa questão? Então, o aspecto cultural, aproveitando melhor a água que nós temos, né? Tive uma conversa com o gerente da Casan, o diretor regional da Casan. Ele me garantiu que a oferta hídrica da região é suficiente para uma tranquilidade nos próximos anos, a médio prazo, não é um problema a curto prazo de Criciúma. Isso não quer dizer que a sazonalidade, as crises pontuais não possam vir. Podem vir.
aí o remanejamento, né? Mas a boa notícia veio dessa conversa com o gerente regional da Casan, que tem essa perspectiva a médio prazo de uma oferta hídrica suficiente para a nossa região. Mas o desperdício tem que ser combatido, né, ao máximo, e aí entra o aspecto cultural, educacional, que passa pela educação de novo, né? Mas temos sempre essa preocupação, mas por enquanto podemos dizer que temos essa tranquilidade relativa a médio prazo. Não há como o doutor vir aqui e eu não falar sobre saúde. Um dos grandes problemas, aliás, de Criciúma e também de todo o nosso país, são a questão das filas. Como combater, como diminuir, como ficar mais fácil o acesso à saúde à população de Criciúma que tanto precisa? Então, esse é o ponto crucial, isso é a grande busca que nós estamos fazendo enquanto candidatura, enquanto projeto de gestão para o município. Eu e a minha vice, a Lisiane, nós somos da saúde, nós temos uma grande preocupação nesse sentido e nós temos medidas muito específicas para nós impactarmos positivamente e tornar essa fila normal, que hoje é uma fila injusta, descabida e prejudicial tanto para o aspecto humano quanto financeiro, porque o tempo de espera gera gastos futuros desnecessários. Então, as medidas, nós vamos contratar serviços para dar um impacto imediato positivo nas filas, nós vamos criar centro de cuidados especializados, que nós vamos então ampliar a estrutura e atacando as principais demandas da cidade, que é a hipertensão, diabetes, depressão e dor. É um consumo de consultas muito grande, então nesses centros especializados a gente puxa muito essa demanda e desafoga a fila, e nós vamos também investir forte em promoção e prevenção, porque a fila também é gerada por necessidade. Se nós reduzirmos as necessidades, ou seja, as doenças, nós também vamos reduzir as filas. Então, essa medida a médio e longo prazo, mas perfeitamente viável, cabível, nós vamos fazer. Uma das questões também que está no seu plano de governo, lembrando sempre que a nossa abordagem é baseada no plano de governo, é a questão dos terminais, né? Dá uma amplitude maior a Criciúma nos terminais de ônibus. Sim, sem dúvida. A cidade precisa de novos terminais, questão de mobilidade, questão de equacionar melhor a vida dos usuários do transporte público, e a necessidade desses terminais foi verificada, está no plano de governo e será implementada ao longo da gestão. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem condições do governo de Criciúma então mudar e ampliar essa rede de ônibus, digamos assim? Sim, o Criciúma já fez uma vez, no ano 2000, né? Nessa época, naquela gestão, coincidentemente o MDB fez essa revolução no transporte público, então o MDB tem know-how, tem história de modificar o transporte público e fará novamente. Candidato, o senhor tem em torno de 1 minuto e 50 segundos, eu vou deixar aberto para o senhor, naquela câmera, pedir eu voto. Por quê? Porque a população de Criciúma deve confiar no senhor e deve votar o 15 na eleição? Então, em primeiro lugar, porque ao longo desses 6 meses, rodando a cidade, conversando com todos os atores, representantes da sociedade, grupos, cidadãos, eu construí esse plano de governo e construí uma equipe que tem um alto gabarito, tem alta qualificação para nós assumirmos a gestão e dar uma resposta positiva ao cidadão através de uma gestão transparente, uma gestão competente, uma gestão colaborativa de resultado. Nós vamos pautar os principais problemas da cidade, vamos construir os mecanismos e projetos para resolver esses problemas, vamos executá-los e vamos entregar ao final dos 4 anos resultados bem melhores do que estão aqui. Principalmente saúde, principalmente educação, principalmente recuperação econômica. A cidade precisa de uma reoxigenação na sua economia, gerando mais emprego, riquezas, etc. Então, nós nos sentimos totalmente preparados para assumir essa grande missão pelo cidadão, por aquele que paga impostos, e vamos fazê-lo com muito afinco. 40 segundos ainda, candidato. Se eu quiser utilizar, fica à vontade. Além disso, nós queremos deixar bem claro que a nossa gestão vai ser democrática, a nossa gestão vai ser colaborativa, com um diálogo permanente com todos os atores sociais, de modo que nós vamos trazer também para dentro da gestão a representatividade efetiva, ou seja, voz
e capacidade de interferir nos processos governamentais. Então deixo o convite aqui, venham conosco, juntos nós vamos fazer mais. No dia 15, é 15. Um grande abraço a todos. Obrigado, candidato. Obrigado pelo uso correto do tempo e obrigado pela presença. A democracia é quem ganha muito com esses momentos de debate e de conversa. Nós vamos a um rápido comercial e daqui a pouco estamos de volta.